Nós não podemos falar sobre racismo no Brasil sem retornar a um ponto que está ainda pendente de resolução pela nossa sociedade, que foi a escravidão, que durou 350 anos no Brasil. E nós só temos 130 anos de abolição não concluída. E isso é um tempo muito curto na história. Então, a escravidão já existia na humanidade, sempre existiu, inclusive na África. Algumas tribos, alguns reinos em conflitos, o grande trunfo era conquistar o maior número de escravos. Todavia, quando Portugal, através do mercantilismo, se aventura na conquista transatlântica, Portugal precisava de uma mão de obra barata. E, nesse caso da escravidão, uma mão de obra gratuita. Então, Portugal incentivou esse aprisionamento, que eu costumo denominar de sequestro, de pessoas que viviam normalmente na África. Eram sacerdotes, eram servidores públicos, eram nobres, vieram vários nobres para aqui, para a Bahia, integrantes de famílias reais de diversos reinos da África. E isso aconteceu a partir do reinado do rei Afonso V, a partir de 1444, quando Portugal começou ali a visitar a África, a instalar entrepostos, a seduzir as autoridades, que ávidas também em adquirir armas, adquirir, inclusive, animais, cavalos, enfim. Havia todo um trabalho voltado para a ampliação de territórios, conquistas de novos espaços, e os africanos eles foram prejudicados com essa mercantilização. E com o apoio da Igreja Católica. O Papa Nicolau V, ele editou 2 bulas papais, a Dum Diversas, em 1452, e a Romanus Pontifex, de 1455. E a Igreja Católica admitia que esses sequestros, esses aprisionamentos, faziam parte do que nós podemos denominar de guerra justa. Ou seja, aquelas pessoas, como não eram cristãs, então elas tinham que ser convertidas. Então, vocês observem que a religião também serviu de pano de fundo para esse sistema tão perverso. Logo no início da nossa colonização aqui, já houve a utilização da mão de obra escrava indígena. Os indígenas foram os primeiros escravos aqui no Brasil. E sofreram bastante. Foram dizimados. Aqui em Salvador havia diversas tribos. Na Orla, em diversos bairros. Todos conhecem a história de Caramuru, que chegou ali no Rio Vermelho, Catarina Paraguaçu, a primeira família interracial do Brasil, uma índia e um europeu. E eles moraram ali no Largo da Graça. Ambos estão sepultados na Igreja da Graça. Até hoje, a sua descendência mora aqui em Salvador. Os descendentes de Catarina e de Diogo Álvares Corrêa, Caramuru. Pois bem, os indígenas foram escravizados, mas eles foram protegidos pelos jesuítas. Os jesuítas, quando vieram instalar as missões, quando vieram cuidar da educação das crianças, os jesuítas se afeiçoaram. Interessante, né? Por que os jesuítas se afeiçoaram aos indígenas? Será porque os indígenas tinham menos melanina? Eram mais próximos, o fenótipo era mais próximo ao europeu do que o negro? Porque os jesuítas não se preocuparam com a escravidão negra. Eles se preocuparam em impedir a escravidão dos indígenas e lutaram muito para isso. Tanto que em 1755,
já estava praticamente abolida a escravidão indígena. Ou seja, em um determinado momento da nossa história, nós tivemos lado a lado trabalhando escravos indígenas e escravos negros. E até 1806 ainda houve aqui uma guerra justa em relação a uma determinada tribo. Os indígenas foram apreendidos com aquela intenção de catequese, enfim, vamos lá. E aí nós temos o tráfico transatlântico da África para o Brasil. 300 anos de tráfico, assim, oficial, né? Antes de 1550 já havia negros aqui no Brasil, principalmente em Salvador, que foi a capital do governo geral. Cerca de 4.800.000, isso é uma cifra aproximada. 4.800.000 africanos desembarcaram no Brasil. Isso sem nós contabilizarmos os que morreram na travessia, que não foram poucos, porque a travessia era penosa. Eram quase 3 meses num porão, sem nenhum espaço, sem ventilação, sem oportunidade de fazer necessidades fisiológicas, água racionada, comida racionada. Muitos morreram durante o trajeto. E aí nós temos, em 1831, a famosa lei para inglês ver. Por isso que nós sempre dizemos isso, é um ditado aqui no Brasil, não é comum, né? Isso aí é para inglês ver. Porque essa lei de 1831, que proibiu o tráfico por pressão da Inglaterra, ela não foi cumprida. Em 1837, uma lei proibia que mesmo as crianças que já não eram mais escravas, porque houve a concessão de diversas alforrias. A escravidão foi um sistema tão complexo que alguns escravos tiveram escravos também, alguns ex-escravos tiveram escravos também. Eles se libertavam, tinham dinheiro, compravam outros escravos. Você vê como uma perversidade, né? Como esse sistema foi um sistema que contaminou até os próprios negros que moravam aqui no Brasil. Claro que não foram todos, mas já havia crianças libertas, forras, elas não podiam estudar. Havia uma lei do Império, já no segundo reinado, né, aí já na regência, que vedava, proibia a frequência escolar das crianças negras. Então bastava ser negro, não importava se era liberto, se não era, se era cativo, não podia estudar. E aqui no Brasil foi adotado o princípio partus sequitur ventrem. Ou seja, bastava a mãe ser escravizada, o filho era escravo. Ele nascia já escravo. O pai podia ser um português. Nós vamos ver aqui o caso de Luiz Gama. O pai era português, a mãe africana, ele nasceu escravo. Aliás, ele nasceu livre porque quando ele nasceu, a mãe dele já não era mais escrava. Então, o Luiz Gama é uma exceção. Ele até prova que ele nasceu livre. Pois bem, no caso do escravizado, ele ao mesmo tempo era coisa para o direito, ele era rolado em inventário, o escravizado era rolado em testamento, ele era objeto de doação, de penhora, era um objeto. Mas, ao mesmo tempo, ele era pessoa. Se ele praticasse um crime, ele era responsabilizado penalmente. Não era o senhor, não. Não era um senhor. Ele é que iria ser responsabilizado e iria ser julgado. E foram ajuizadas nessa época diversas ações de liberdade, nome bonito, né? Ação de liberdade. Vários advogados, abolicionistas, Luiz Gama depois, quando se torna advogado, quando se torna rábula, ele ajuiza diversas ações, libertou centenas de escravizados, e o nome dessa ação era Ação de Liberdade. Mesmo porque muitos que foram trazidos depois de 1831 alegaram que, com base nessa lei, mesmo sem o Brasil cumprir, eles eram livres. E aí houve muitas ações nos tribunais em razão dessa lei de 1831 que não foi cumprida. Bom, aí vem definitivamente, por pressão da Inglaterra,
que já estava aprisionando todos os navios, causando um prejuízo terrível. Aqui na Bahia, os comerciantes baianos tinham uma frota. A Bahia era uma grande província importadora de escravos. E Salvador e Rio de Janeiro, os portos principais de ingresso dos escravizados no Brasil. Em 1869, aí a luta pela liberdade vai se ampliando. Então, em 1869, se proíbe a venda separada de filhos menores de 15. Não podiam mais separar os filhos das suas mães. Quando estava preparando isso, estava imaginando como um filho, né, ou uma filha, como ficava, né, depois do afastamento da sua mãe. Quer dizer, ele era livre, ou ela era livre, ou então era vendido para uma outra propriedade e deixava a mãe ou o pai na propriedade anterior. A lei do ventre livre, em 1871, não concedeu totalmente aos que nasciam a partir daquela data a liberdade, não. Eles tinham que ficar nas propriedades até os 12 anos. Se saíssem antes disso, os proprietários recebiam uma indenização, e para eles saírem tranquilamente, eles tinham que ficar até os 21, porque o Império sempre resistia a conceder a indenização aos proprietários. Bom, aí já nos estertores da escravidão, a lei dos sexagenários em 1885. Mas nesse período aí, muitos negros libertos já estavam vivendo, já tinham constituído sociedades abolicionistas, espécies de cooperativas que, com o pecúlio, essas cooperativas financiavam a compra da liberdade de diversas pessoas. A lei permitia que o escravo, se tivesse o dinheiro, o proprietário era obrigado a conceder a alforria. Se não, o juiz era que arbitrava. O escravo tinha o direito de peticionar e dizer: eu tenho dinheiro e o meu senhor não quer me libertar. Havia até avaliação, perícia, para saber se realmente aquele escravo valia aquele preço, né? E foram instaladas diversas redes libertadoras. Aí foi, a partir de 1885, que houve de fugas das senzalas, diversos abolicionistas, diversos libertos se uniram, formaram grupos e entravam à noite nas fazendas, libertando, e a constituição de quilombos, também chamado de mucambos. Isso foi enfraquecendo cada vez mais o sistema escravista. Bom, aí vem a denominada Redentora, Lei Áurea. Será? E no dia seguinte, o famoso Day After, o que aconteceu? No dia 14 de maio. Não aconteceu nada. Os que foram libertados não receberam nenhum tipo de indenização, nenhum tipo de incentivo, enquanto os estrangeiros foram convidados a vir para o Brasil. Italianos, alemães, poloneses, sírios libaneses. Dom Pedro II, ele viajou pelo Oriente Médio, convidou os sírios libaneses a virem para o Brasil. Já era iminente o fim da escravidão. Anúncios foram publicados nos jornais europeus com incentivos, doação de terras, as terras todas do sul do Brasil. Os colonos receberam de graça. E os escravos que trabalharam 300 anos, mais de 300 anos, não tiveram nenhum benefício. Bom, a partir da Lei Áurea, claro que surgem jornais negros, a denominada imprensa negra, cada vez mais há uma organização, surge a Frente Negra, um partido político que depois no Estado Novo Getúlio extinguiu, mas não houve nenhuma legislação prevendo o racismo e o preconceito como crimes. Até que acontecem alguns episódios no Rio de Janeiro
capital da República, quando a Irene Diggs, uma cientista norte-americana, viu-se impedida de hospedar-se no Hotel Serrador em 1947, e Catherine Dunham, uma coreógrafa, e Maria Anderson, cantora, sofreram o mesmo constrangimento no Hotel Esplanada. Então, Afonso Arinos, um parlamentar mineiro, ele edita essa lei, a Lei 1390/51. Mas o preconceito e a discriminação seriam tratados como meras contravenções penais. E todos nós aqui sabemos que a contravenção penal é uma infração de menor potencial ofensivo, vai para o juizado especial criminal. Então, não há notícia de prisão, apesar de haver uma previsão de uma prisão simples de 15 dias, mas não há nenhuma notícia sobre até mesmo o processo nesse sentido. Bom, aí nós vamos pular um pouco aí, avançar. Em 1965, a ONU, depois que os Estados Unidos resolveram a sua questão racial, havia um racismo lá legalizado, alguns estados, inclusive, possuíam uma legislação segregacionista, e isso só foi resolvido em 1963, com o Estatuto dos Direitos Civis. O projeto foi de John Kennedy, quando ele foi assassinado, Lyndon Johnson veio e terminou aprovando. E aí a ONU, claro, os Estados Unidos têm uma forte influência na ONU, a ONU então resolveu enfrentar essa questão, restava a África do Sul, e aí foi aprovada uma convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. E o Brasil ratificou em 1969, em plena ditadura militar. Por quê? Porque os militares acreditavam que nós vivíamos, como muitas pessoas ainda acreditam, que nós vivemos uma democracia racial. Então, não há racismo no Brasil, podemos aprovar esta convenção. Bendita hora! Porque nós vamos ver aqui a definição da discriminação racial, mas no artigo 4º dessa convenção há a previsão das políticas afirmativas, que ninguém nunca se preocupou aqui no Brasil com isso, mas nos Estados Unidos já havia uma preocupação de adotar as cotas. E então, em 2012, o Supremo Tribunal Federal aqui vai utilizar esta convenção, ratificada pelo Brasil em 69, todos os ministros, quem quiser pode verificar aí no YouTube, todos se basearam nessa convenção para reconhecer a constitucionalidade das políticas afirmativas. E em 2001 houve uma conferência em Durban, na África do Sul, diversos países participaram, mas a declaração de perdão, que deveria ser coletiva, não conseguiu ser aprovada. Alguns países, como a Inglaterra, pediram perdão pelo tráfico, mas nem todos. Por quê? Com medo da indenização. A Alemanha, nesse sentido, foi muito mais ética, porque a Alemanha indenizou, pelo menos, as famílias que foram identificadas, que perderam seus entes queridos durante o Holocausto. Até hoje, os descendentes dessas famílias ganham uma pensão do governo alemão pelas atrocidades nazistas, mas em relação ao tráfico não houve nenhuma preocupação. Vamos lá. Bom, 100 anos depois da abolição, coincidentemente, 1988, vem a nossa Constituição Cidadã, com diversos princípios, né? Contra o racismo, repúdio ao racismo, repúdio a qualquer discriminação, e no artigo 5º, item 42, previu lá: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, uma declaração. E agora nós estamos tendo alguns desdobramentos em relação a isso no STJ, nós vamos ver posteriormente. Vamos lá. Bom, ora, se existia a lei Afonso Arinos dizendo que racismo, preconceito e discriminação eram meras contravenções penais, aí vem a Constituição Federal e diz que a prática do racismo é crime, então aquela lei estava derrubada. Havia necessidade de se editar um novo diploma legal. E aí surge a Lei 7.716, de 1989, também denominada Lei CAO, talvez
desembargador Pedro Guerra tenha conhecido, o deputado federal baiano, Carlos Alberto Oliveira, que estudou aqui na UFBA, jornalista, radicado no Rio de Janeiro, eleito constituinte pelo Rio, ele apresentou esta proposta. Mas, a princípio, vou dizer a princípio, porque nós vamos analisar os desdobramentos atuais no STJ. A princípio, a lei havia cometido um equívoco, porque enumerou as condutas. E nós sabemos que, se um fato não se adequa ao tipo, não há crime. Então, vou dar um exemplo. Aqui no Carnaval de Salvador, até o ano 2000, era da promotoria, nós queríamos processar os blocos, mas não havia lá um tipo penal. Impedir o acesso de folião à entidade carnavalesca, porque os blocos de carnaval praticavam discriminação abertamente. Discriminação racial, discriminação estética, discriminação social. E aí nós não podíamos, porque não havia esse tipo penal. Então, a lei CAO, que é a que existe até hoje, ela foi alterada, ela tem os crimes dolosos, imprescritíveis, inafiançáveis. A ação penal é pública incondicionada. Nós sabemos aqui, temos 3 tipos de crime, né? Crime de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público é o dominus litis, é quem vai oferecer a denúncia. O crime de ação penal pública condicionada depende da representação, prazo de 6 meses, se não ocorre a decadência. E o crime de ação penal privada, através de queixa-crime, não aquela queixa da delegacia, que aquilo ali é registro de ocorrência, a queixa-crime é a peça inicial da ação penal privada, prazo também de 6 meses, sob pena de decadência. Mas esses crimes, apesar de serem imprescritíveis e inafiançáveis, admitem a liberdade provisória, admitem a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do CPP e também a suspensão condicional do processo, porque muitos dos crimes prevêem a pena mínima de 1 ano. E lá o artigo 89 da Lei 9.099/95 prevê a suspensão do processo quando o réu primário e quando a pena mínima é de 1 ano. Não são crimes hediondos e as penas variam aí de 1 a 5 anos. Alguns crimes, a pena mínima é de 2 anos. Nós vamos ver. Vamos lá. Bom, a questão da enumeração das condutas, isso aí foi resolvido, olha, em 97. Uma lei editada no dia 13 de maio, em homenagem aí à Lei Áurea, é a Lei 9.459. Ela alterou a lei, só alterou a lei, que caiu no concurso lá, qual a lei que cuida da discriminação racial e de outras matérias que nós vamos ver, é a 7.716. Essa de 97 apenas alterou, e alterou beneficamente, porque no artigo 20 houve uma alteração da redação, uma modificação, e aí ampliou. Os penalistas não gostam muito disso, mas o tipo ficou mais aberto. 3 núcleos: praticar, induzir ou incitar. Então, aí nós podemos aproveitar esse artigo 20 para o caso do carnaval, pronto. Aí foi que nós pegamos um bloco com testemunha, processamos os diretores, os blocos, então, foram obrigados a assinar um termo de ajustamento de conduta. Foi instaurado um inquérito civil, e ainda algum bloco, teve bloco que questionou. E o ILEAE não vai também não assinar? E aí eu utilizei a Convenção de 1965, ratificada pelo Brasil em 69. Não, o ILE pratica ação afirmativa, é uma preservação de cultura. E aí eles assinaram, 40 blocos assinaram, acabou o racismo no Carnaval de Salvador. Hoje qualquer pessoa vai na central do Carnaval, compra sua abadá. Tendo dinheiro, ninguém vai poder pedir fotografia, ficha, e isso aí faz parte do passado. Mas esse artigo 20 também ampliou o objeto. Antigamente, a lei só cuidava de discriminação e preconceito de raça e de cor. Agora incluiu ali, ó, etnia, religião e procedência nacional. Vamos lá. E aí nós temos os conceitos, né? O que é discriminação, apartar, separar, segregar, preconceito, pré-julgamento, praticar, exteriorização, induzir, incutir, inspirar, incitar, instigar. Vou dar um exemplo. Quando nós trabalhávamos na promotoria, quando surgia um caso que poderia ser enquadrado na injúria racial, que nós vamos ver depois,
uma expressão, a depender da expressão, se a expressão fosse genérica, nós incluíamos aqui, na incitação. Ora, se uma pessoa diz, isso só podia ser coisa de negro, ele está generalizando, ele está atingindo toda uma comunidade, ele está incitando, não é uma injúria específica para aquela pessoa, a honra subjetiva daquela pessoa. Vamos lá. A etnia, o conceito de etnia, reunião de indivíduos integrantes de um grupo biológico homogêneo, partindo da mesma cultura, os árabes, os judeus, os ciganos, não é? Religião, um conceito bonito de religião, relação entre o homem e o poder sobre-humano, do qual ele acredita ou do qual se sente dependente. Então, é uma definição de CPTL. E procedência nacional, a proveniência, não necessariamente o local de nascimento. Vamos lá. Bom, houve uma alteração também em relação... Os judeus, eles conseguiram incluir nessa lei a criminalização da exposição da suástica, porque para eles isso é terrível, traz a lembrança do Holocausto. Se alguém botar numa camiseta a suástica, está praticando crime. Se colocar a imagem de Hitler, não. Não, mas a suástica sim, porque a suástica é um símbolo do regime opressor nazista. E também tem a divulgação por meio de comunicação social, publicação de qualquer natureza, aí a pena é maior, olha, de 2 a 5 anos, como também a exposição da suástica. Vamos. Bom, aí alguns casos interessantes. Olha, o STF, no habeas corpus de 2003, ampliou esse conceito de racismo, porque uma editora do Rio Grande do Sul estava editando livros antissemitas. E aí houve o processo, e quando chegou no Supremo, a tese da defesa foi, epa, judeu não é raça, judeu é etnia. Mas aí o Supremo decidiu que a construção é social e que os judeus também estavam sendo vítimas de racismo, porque essa discussão aí era em relação ao artigo 5º, item 42. Ora, se não é racismo, não é imprescritível. Se é etnia, é prescritível, e aí o crime estava prescrito. Mas aí o Supremo afastou, quer dizer, ampliou esse conceito de racismo. Por outro lado, em sentido contrário, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no caso aqui da Bahia, da antiga promotoria, caso do livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, de Edir Macedo, que detonava as religiões de matriz africana. Eu aí, à época, busquei o apoio do Ministério Público Federal, porque a intenção era proibir a circulação do livro em todo o Brasil. O procurador da República, Sidney Madruga, que era o procurador dos direitos do cidadão, ajuizou a ação, conseguiu eliminar aqui em Salvador, mas o TRF, a princípio, a desembargadora manteve, mas no julgamento do agravo, a turma reformou a decisão. Então agora nós vamos esperar a sentença de mérito, está demorando. Se chegar no Supremo, eu tenho esperança que seja adotado ali o mesmo princípio do caso da editora antissemita. E aqui, para homenagear a nossa justiça, um caso belíssimo, segunda vara da infância e da juventude, doutora Maria Helena, encontrei ela ontem lá na Câmara de Vereadores. Ela concedeu a liminar e retirou o programa Ponto de Luz da TV Itapuã, que era exibido meio-dia e também destruía com as religiões de matriz africana. Isso porque foi ajuizada na vara da infância, nós desenvolvemos essa estratégia. Ora, as crianças, os adolescentes que são das religiões de matriz africana estão assistindo esse programa no horário livre. E qual é a ideia que essas crianças e esses adolescentes vão ter da sua religião, da religião dos seus antepassados? E ela corajosamente suspendeu e o tribunal manteve a decisão, porque a TV Itapuã alegou que era censura, cerceamento de liberdade de expressão. Bom, aí nós temos algumas medidas que podem ser adotadas. Os futuros juízes poderão, após a oitiva do MP, caso o MP não seja o requerente, recolher, determinar a busca e apreensão do material
determinar a cessação das transmissões radiofônicas ou televisivas e também a interdição das mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores. Eu não sei se o desembargador Abelardo se recorda, mas eu era promotor, ele era juiz da vara criminal. Teve um caso que, na internet, que nós precisamos, naquela época a legislação era meio dúbia, nós precisamos quebrar o sigilo e ele automaticamente determinou que fosse quebrado o sigilo do e-mail para nós tentarmos identificar uma mensagem racista. Hoje a legislação está bem mais avançada. Bom, agora vamos tratar da injúria racial, que é uma dúvida, né? Inclusive o movimento negro à época protestou, alegando que isso era uma burla, ou seja, vem a Constituição e diz que o racismo é prescritível e inafiançável, agora vem um artifício, o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Vejam só, a injúria não está naquela lei, a injúria está no Código Penal. E, a princípio, era um crime de ação penal privada. Então, a promotoria tinha que apurar rápido, entregar o expediente à vítima, porque a vítima só tinha 6 meses para procurar um advogado, para que o advogado ajuizasse a queixa-crime, senão ocorreria a decadência. Pois bem, o que a injúria racial diz? Ela prevê a referência à raça, cor, etnia, e aí muda o significado. Em vez de procedência nacional, coloca origem. Por que não colocou procedência nacional, né? Mas praticamente é o mesmo sentido. Aí uma lei de 2003 incluiu também menção à pessoa idosa ou portadora de deficiência. Cai também na injúria discriminatória. A lei 2009, a lei 2033 de 2009, modificou o artigo 145 do CPB. Agora, esta ação é uma ação penal pública condicionada. Aí melhorou bastante. Mas, mesmo assim, a vítima tem que procurar ou a polícia ou o MP no prazo de 6 meses para oferecer a representação, pode ser verbal ou escrita. Aí o Ministério Público tem o prazo da prescrição para oferecer a denúncia. Mas se a vítima não procurar a polícia ou MP no prazo de 6 meses para oferecer a representação, decadência também. Mas, lembram-se que eu falei que houve desdobramentos? A 6ª turma do STJ, inclusive no julgado recente, a mesma turma entendeu que o crime de injúria racial também é imprescritível. Foi uma mudança radical. Então, não é só mais aqueles da Lei CAO, não, da Lei 7.716. A injúria racial agora passou a ser um crime imprescritível. E o case foi o embate entre os 2 jornalistas, Fernando Amorim e Heraldo, aquele jornalista da Globo. Heraldo foi ofendido. Fernando Amorim declarou que ele era um negro de alma branca. Ele aí processou. E como foi parar no STJ essa questão da prescrição, o STJ disse não, injúria racial também é imprescritível. Então aqui, ó, agravo de recurso especial, 2, um de 2015 e um de 2018. Vamos lá. Bom, e realmente existe raça? A raça, ela existe? Existem várias raças ou nós constituímos apenas uma raça, raça humana? Durante diversos séculos, houve uma primazia da eugenia, da superioridade racial. Nós temos ali César Lombroso, com o livro L'Homo Delinquente, de 1876, que ele traçava um protocolo, um roteiro de como se identificar um criminoso. E qual era o alvo preferencial? O negro. Porque ele achava que o negro tinha um crânio diferente, a fisionomia diferente. Todos nós estudamos isso, né? Em direito penal. E aqui na Bahia, Nina Rodrigues escreveu também mestiçagem, degenerescência e crime. O nosso Instituto Médico Legal tem o nome dele, porque ele foi um professor da Faculdade de Medicina maranhense, mas radicado aqui na Bahia. E qual era a frase que se ouvia logo depois da abolição aqui no Brasil? A liberdade é negra,
mas a igualdade é branca. Isso era dito constantemente. O Estado Novo de Getúlio Vargas publicou um decreto em 43, regulando a admissão de imigrantes. E qual era a justificativa? Preservação da composição étnica, ascendência europeia, perigo da africanização do Brasil. Está lá no decreto do presidente da República. Bom, aí vem o projeto Genoma, um projeto que foi desenvolvido durante 15 anos. E o projeto Genoma diz, olha, a pessoa pode ter muito melanina, e a questão toda é essa, pode ter muita melanina, mas ter um código genético de um europeu, e vice-versa. Mas o que aqui pesa é o fenótipo, e isso vai ser decisivo para as cotas no serviço público e nas escolas públicas. Então, é uma construção social. A cor, a pigmentação, a melanina, só isso. A humanidade nasceu na África, todos nós somos filhos da mama África. Os que ficaram na África precisavam de muita melanina, cabelo crespo, nariz largo, lábios grossos. Os que migraram para o hemisfério norte, frio, não precisavam de tanta melanina, do cabelo crespo. É uma mutação genética, só isso. O darwinismo explica isso. Pois bem, isso é toda a causa de todas essas teorias racistas. E aí nós temos o quê? Bota aí, por favor. A hierarquia das cores. Quanto menos melanina, menos complicação, menos discriminação, menos preconceito. Quanto mais melanina, mais discriminação. Uma construção social. Vamos. Bom, aí nós vamos entrar na seara aí das religiões de matriz africana. Alguma dúvida sobre essa questão de injúria racial, sobre a questão da lei 7.616, de 1989, se a ação penal é pública, incondicionada, se é condicionada, alguma dúvida sobre isso? Então pronto, ótimo. Então, religiões de matriz africana. Olha, desde aquele famigerado navio negreiro, que os sequestrados já começavam a dialogar, a tentar entender o que estava acontecendo. Havia, inclusive, uma especulação de que eles seriam devorados, que eles seriam devorados por canibais, quando chegassem no outro lado do Atlântico. Né? E ali eles procuravam identificar os dialetos, se eram da mesma localidade, se eram da mesma religião. E aí os laços de solidariedade já foram se estabelecendo. Então tem um termo bonito em Yorubá chamado malungo, que é companheiro de travessia, que é aquele irmão de travessia, né? Então a crença nos deuses africanos, essa crença foi fundamental como fator de sobrevivência aqui no Brasil. Por quê? Porque na África, cada família, cada pessoa tinha um Deus, né? Um Deus. Podia ser um inquice, podia ser um vodum, a depender da nação, podia ser um orixá. E aqui, principalmente na Bahia, no panteão do candomblé Ketu Nagô, todos esses orixás vão se reunir, porque cada um é de um lugar. Porque havia pessoas de diversas localidades da África. Por isso que o candomblé da Bahia é único. Na África não é assim, porque lá cada família, cada pessoa, cada localidade tem a sua divindade. Então, a predominância dos que vieram para aqui para o Brasil, predominância, porque vieram escravos do norte, do sul da África, da costa oriental, da costa ocidental, 4.800.000 pessoas, né? Então, jejes que tinham como divindade os voduns, não é vodu, não, aquele boneco de espeto. Não é vodu, não, é vodum. Vodum é uma entidade, como se fosse um orixá. Os nagôs e os iorubais, no final da escravidão aqui no Brasil, aqui na Bahia principalmente, vieram os iorubais e os nagôs, muito inteligentes, já tinham universidades lá, incipientes, sabiam trabalhar com muitas técnicas, que tem como divindade os orixás, tem um acento ali errado no O, e os bantus, que tem como divindades os inquices. Vamos.
Bom, esse termo candomblé aparece pela primeira vez em 1807, no registro da prisão de um sacerdote em Santa Maria da Purificação, num engenho. Bom, hoje nós temos essas nações: Angola, Congo, Jeje, Queto-Nagu. Aqui na Bahia a predominância é do Queto-Nagu. Como é que surgiram esses terreiros de candomblé que nós vemos até hoje? Não havia médicos aqui na colônia. Então, os sacerdotes que vieram conheciam o poder de cura das folhas e dos minerais. E nós vamos ver que hoje o Conselho Federal de Medicina e o governo federal já reconheceram o poder dessas terapias. Então, esses sacerdotes, eles eram procurados não só pelos negros, mas também pelos brancos. Então, eles foram constituindo laços. E aquela família perdida na África, ela foi reconstituída. Então, o sacerdote passou a ser o pai de santo. A sacerdotisa, a mãe de santo. Os irmãos de santo. Os filhos deles, do pai e da mãe de santo, filhos de santo. Com regras que são vigentes até hoje, semelhantes à do Código Civil. Exemplo, um filho de Ançã não pode casar com uma filha de Ançã. É um incesto, igual ao nosso Código Civil. Igual ao nosso Código Civil. Então, essas famílias de santo são uma representação das famílias sanguíneas que foram destruídas com o sequestro. Então, esses terreiros formavam uma rede complexa de proteção. Hoje, nós ouvimos, fulano é ogã de um terreiro, é um protetor. Foram estabelecidas alianças com as autoridades, proteção, para que o terreiro não fosse vítima da repressão. Porque sempre, ao longo da história, as religiões de matriz africana foram perseguidas. Por quê? Porque eram as religiões dos escravizados. E tem a ver com a discriminação e o racismo. Bom, esses africanos também, ao mesmo tempo que eles atuavam nos terreiros, eles também integravam irmandades religiosas católicas. Diversas igrejas aqui de Salvador. Nós temos o exemplo da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é uma irmandade até hoje. A Irmandade da Boa Morte, de Cachoeira. Existia uma Irmandade da Boa Morte aqui em Salvador, ali na Barroquinha, até 1935. Depois desapareceu. Algumas igrejas aqui, que hoje não têm muita importância, já tiveram irmandades poderosas. Tem uma igrejinha ali no começo que foi recentemente restaurada. Igreja do Corpo Santo, ali naquela rua, onde tem as casas de material esportivo. Aquela igreja era muito poderosa, porque os comerciantes que moravam ali, né, no comércio, na área portuária de Salvador, mantinham essa irmandade. E essas irmandades estavam ligadas às nações africanas. Então, os bantos, os iorubanos, eles ficavam procurando sempre uma irmandade onde eles encontrassem os seus irmãos africanos. E esses terreiros, eles também apoiaram as revoltas escravistas, aliás, as revoltas dos escravizados daqui de Salvador. Não pensem que a escravidão foi tranquila, não, que os africanos eles se submeteram a isso sem reagir. Eles resistiram e muito. Os primeiros quilombos são ainda do século XVI. Então, eles resistiram, lutaram pela sua liberdade e apoiaram algumas revoltas, como a revolta dos Búzios, que nós estamos agora comemorando, né, em agosto, a Sabinada e a revolta dos Malês. A revolta dos Búzios é a revolução dos alfaiates. A revolta dos Malês foi aquela de 1135. Quem quiser pode pesquisar no Arquivo Público do Estado. Tem toda a cópia do processo, a denúncia do promotor, a instrução, a sentença. Muitos foram punidos com o degredo, tiveram que voltar para a África. E aí surge o sincretismo, né, que até hoje está presente. A dupla militância. Os baianos, eles vão à Igreja Católica, mas não deixam de acreditar nos seus orixás, né? Então, isso é comum aqui na Bahia. Os nomes: Umbanda, Xangô é em Pernambuco, Tambor de Minas, no Maranhão, Batuque, no Rio Grande do Sul, e Macumba, no Rio de Janeiro. São os nomes do candomblé. Intolerância religiosa. Vamos lá, vamos avançando. Quer o intervalo?
Não, tá tranquilo? Podemos levar? Tá cansativo, não? Então vamos. Bom, intolerância religiosa. Olha, o Tribunal do Santo Ofício, a famosa Santa Inquisição, visitou Salvador em 2 oportunidades, em 1591 e em 1618. Nenhum baiano foi executado aqui, mas muitos foram levados para Lisboa, muitos judeus inclusive, e lá queimados, executados pela Santa Inquisição. Existe um caso de 1652, relatado pelo professor Luiz Motti, antropólogo que pesquisa muito lá na Torre do Tombo de Lisboa. Ele identificou que 4 jovens negros de Jacobina, só porque portavam patuás, esses que nós compramos no adro da Igreja do Bonfim, no Mercado Modelo. Os patuás são objetos sagrados para os africanos eram objetos sagrados para os africanos daquela época. Eles colocavam ali dentro daquele saquinho os nomes dos seus antepassados. Olha, os negros africanos têm uma relação muito forte com a sua ancestralidade, com seus antepassados. Então eles guardavam. A Santa Inquisição achou que aquilo ali era feitiçaria. E os 4 jovens, adolescentes, foram para Lisboa, foram julgados e foram deportados para a África. Ninguém sabe se reencontraram os seus parentes ou não. Nesse período aqui no Brasil, né, durante muito tempo nós tivemos como Código Penal as ordenações filipinas, a partir de 1603, que já previa lá o delito de feitiçaria, com punição de açoites e degredo. Foi o caso desses jovens. Bom, a Constituição Federal, a Constituição Brasileira de 1824, que foi a primeira do Brasil independente, né? A primeira Constituição do Brasil, ela previa a Igreja Católica como religião oficial. E o Código Penal de 1630, nós vamos ver, vai prever um crime, que é a prática de outra religião. Só era admitida a prática de outra religião para os estrangeiros. Mesmo assim, algo muito reservado, o recinto não poderia ter fachada nenhuma, porque a religião oficial era a religião católica. Vamos lá. Bom, aí vem o Código Penal de 1830, que foi o primeiro Código Penal do Brasil, foi esse, porque até então eram as ordenações filipinas. Então, o Código Penal de 1830, como ainda estávamos vivendo no período da escravidão, não se preocupou com a questão do curandeirismo, do charlatanismo, que nós vamos ver depois, mas previu lá que não poderia ser praticado nenhuma outra religião. Essas religiões estavam na clandestinidade, e ali os senhores toleravam na medida do possível com o sincretismo, né? Com o sincretismo, vamos lá. Bom, aí vem a República. Logo nos primeiros dias da República, né? Olha lá, 7 de janeiro de 1890, Rui Barbosa já redige um decreto prevendo a liberdade de culto, antes mesmo da Constituição Republicana, e prevê também a laicidade do Estado. Dias depois, olha, 7 de janeiro, 24 de janeiro, instituiu o casamento civil. Não havia casamento civil. Ou você casava na Igreja Católica, ou você não era casado, era mancebado. Então, aí vem, a partir de 1890, o casamento civil. Aí surge o Código Penal de 1890. Vocês percebam que eles modificaram logo o Código Penal, antes mesmo da edição da Constituição Republicana. E aí nós temos, olha os crimes. Artigo 157, espiritismo, charlatanismo. Artigo 158, curandeirismo. Artigo 402, capoeiragem. Esse Código Penal foi dirigido, né? não tem escapatória. Vamos lá. Bem, aí vem a Constituição de 1891. Aí nós temos a reafirmação da liberdade de culto, a liberdade de culto, o casamento civil, cemitério público secular. As pessoas eram sepultadas que podiam nas naves das igrejas. Por isso que quando nós entramos aqui nos templos católicos de Salvador, nós vamos passando por cima dos túmulos, né? Os escravos, os que não tinham muitas posses,
eram sepultados aos arredores. E depois a Santa Casa de Misericórdia, que foi criada também para cuidar dos mais pobres. E aí a Santa Casa foi construindo cemitérios. Mas até então as pessoas, e era assim, quem desse mais dinheiro era sepultado perto do altar, para conseguir a salvação eterna. Quem não tinha dinheiro ficava lá no fundo, lá na rabada. Então o ensino leigo nas escolas, até então só quem cuidava do ensino eram as organizações religiosas, principalmente os jesuítas. O Colégio Antônio Vieira aqui foi fundado em 1911, logo depois, 1911, o Colégio dos Jesuítas. E outros colégios já existiam aqui. E aí o ensino público, depois ali, quando da lei do ventre livre, eles já passaram a admitir os meninos negros nas escolas, né? Mas a dificuldade era muito grande. Em 1950, foi instituída essa lei que está vigente até hoje, é o casamento civil com efeito religioso. Quando nós vamos para um casamento, né, que ali o padre, as testemunhas assinam vários documentos, aquilo ali é para levar para o cartório do registro civil. Primeiro a pessoa obtém essa papelada, leva, qualquer celebrante ali pode realizar o casamento, celebrar o casamento, e depois a pessoa tem que levar de volta, senão o casamento não é válido no civil, só fica o casamento religioso. Então tem que devolver para o cartório. Mas por incrível que pareça, olha aqui, em 2005, nós não estávamos lá não, no tribunal. Em 2005, aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, houve uma discussão se o casamento celebrado pelo líder espírita José Medrado era válido ou não. O oficial do registro civil não registrou. Houve recurso administrativo para a corregedoria que disse que espiritismo não era religião, que era filosofia. Aí houve a impetração de um mandado de segurança pelos nubens. Por uma maioria apertada de um voto, o tribunal reconheceu que o casamento era válido. Isso em 2005, está lá, o número do mandado de segurança. Vamos lá. Bom, Nina Rodrigues, aquele que era racista, ao mesmo tempo era órgão do terreiro de Mãe Meniné do Lantuá. E gostava das religiões de matriz africana, protegia as religiões de matriz africana. E aí ele, num dos trabalhos, ele listou diversos termos que eram publicados aqui na imprensa. A imprensa discriminava bastante as religiões de matriz africana. Era um conluio assim, implícito entre a imprensa e a polícia. A imprensa atacava, a polícia ia lá e invadia os terreiros de Candomblé. Tinha um delegado aqui de nome Pedrito Gordilho, um terror. Ele invadia os terreiros com a cavalaria e muitos assentamentos, altares foram destruídos. E aí nós temos algumas expressões, falsas crendices, selvagem, orgia, imoralidade. E o Jornal à Tarde, então, conservador, naquela época, sempre atacava. Vamos lá. Aí vem o nosso Código Penal que está vigente. O Código Penal de 1940 é o nosso código. Foi lá, ainda existe o crime de charlatanismo e o crime de curandeirismo. Muitos sacerdotes das religiões de matriz africana, nas décadas de 10, 20, 30, 40, 50, foram presos com base no artigo 284, curandeirismo. E tem também um capítulo para os crimes contra o sentimento religioso. Mas, se lembrem, discriminação religiosa é a Lei 7.616, aquela ampliação que houve, que incluíram lá religião, etnia. Então, o crime de discriminação religiosa é artigo 20, com as suas derivações aí, se for meio de comunicação social, vai depender do caso. Vamos lá. Bom, essa repressão policial existiu muito, agora era mais em relação a Umbanda e ao Candomblé. Espiritismo não. Sabe por quê? Porque o espiritismo foi instituído por Allan Kardec, um francês branco, aí houve uma atração por parte da elite, e aí o espiritismo era menos reprimido. Pois bem, olha, até 1976, no governo de Roberto Santos, as casas
das religiões de matriz africana tinham que ter autorização da polícia para funcionar. Uma vergonha isso. Pagava uma taxa ali, ó, na Delegacia de Jogos e Costumes, Seção de Fiscalização de Cultos Afro-Brasileiros. Ficava ali, em frente ao Cruzeiro de São Francisco. Até hoje tem uma delegacia ali. Ali que funcionava a Delegacia de Jogos e Costumes. Vamos lá. Bom, aí a Constituição Federal de 88, né, reassegura a liberdade de culto, protege o livre exercício, vamos lá. E aí nós temos 3 princípios na questão da liberdade religiosa. A liberdade de crença, que é o direito de crer ou não. Nós temos os ateus e os agnósticos, que são cidadãos, pagam impostos. Nós temos a liberdade de culto, a exteriorização da crença e também a liberdade de organização religiosa. O poder público a igreja, a religião, não necessita de autorização do poder público para funcionar, desde que não venha a cometer crime. Nenhuma igreja, nenhuma religião pode ter como um dogma uma pedofilia. Claro que o poder público vai interferir. Mas se for uma religião, seja ela qual for, não há necessidade de autorização do poder público. Vamos lá. Bom, aí a laicidade do poder público, né? Quando a gente fala laicidade do Estado, aí é União, Estado, município, não podem subvencionar as religiões. No máximo, convênios, bolsas de estudo nessas igrejas religiosas que existem para alunos carentes, aí sim, mas nenhum ente federativo pode manter uma religião. Bom, mas será que nós temos mesmo essa laicidade aqui no Brasil? Vamos lá? Primeiramente, o preâmbulo da nossa Constituição, sob a proteção de Deus. Dom Timóteo, com a sua sapiência, escreveu para os constituintes, Lício da Mata levou essa carta, pedindo para não incluir Deus na Constituição, que não tem nada a ver. Mas a bancada religiosa aprovou, está lá na nossa Constituição. E os ateus? E os agnósticos? Que são cidadãos? Têm o direito de não crer ou de duvidar, mas está lá, a nossa Constituição. Crucifixos em repartições públicas. No nosso pleno não tem mais crucifixo. Em algumas salas de julgamento ainda existe. Se os presidentes quiserem até colaborar para retirar, é bom. Por quê? Olha, se o funcionário público, magistrado, promotor, qualquer pessoa quiser manter na sua sala, tudo bem, é um ambiente mais restrito. Mas no espaço público, nós temos um colega desembargador judeu. Eu fico imaginando ele numa sala com uma imagem lá de Cristo. Os judeus não acreditam em Cristo. Os evangélicos também, nós temos colegas evangélicos, tem lá uma imagem. Os evangélicos não adoram imagens. Então tem que ter respeito pela diversidade religiosa. Mas ainda é um costume. Isso já foi parado no CNJ e no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E todos saíram pela tangente. Isso é cultural, é herança colonial portuguesa. E ninguém toma providência. A expressão Deus seja louvado. Pode aí abrir as carteiras. Quem ainda usa dinheiro. José Sarney, quando foi presidente da República, numa canetada, determinou a inclusão dessa expressão, imitando o dólar americano. Deus seja louvado. Está no nosso dinheiro, na cédula do real. Não tem lei, não tem nada. Capelanias militares. Olha, as Forças Armadas, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, mantém capelães. Quem paga? Nós, os contribuintes. É um concurso público, geralmente para padres e pastores. Nunca vi líderes espíritas, bandistas, candomblecistas. E eles celebram missas todo domingo na Vila Militar, da Polícia Militar. Todo domingo tem missa, tem uma capela lá. Capela da Igreja Católica. Feriados religiosos. Tivemos até há pouco tempo, tivemos até uma conversa sobre isso lá no Tribunal Pleno. Olha, os feriados, eles são repartidos, né, entre a União e os municípios. O Estado não tem feriado. Aí vocês vão me perguntar, e o 2 de julho? 2 de julho é uma data cívica. Está na nossa Constituição do Estado, mas não é um feriado instituído por lei.
porque o Estado não pode instituir feriado. Cada município tem direito a 4 feriados. Vamos lá, vamos ver os feriados de Salvador. Carnaval, início da Quaresma, a terça-feira do Carnaval, Corpus Christi, São João e dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Nem a data de fundação da cidade, 29 de março, é feriado. E se quiserem colocar o 20 de novembro como feriado, não vai poder. Porque tem uma limitação, tem que tirar um. Nos Estados Unidos, um feriado apenas, Dia Nacional de Ação de Graças. Quem quiser, agradece. Mas sem nenhuma especificação de religião. Eu mesmo faço aniversário no dia 12 de outubro. Nasci, eu ia para a escola, fazia tudo. Aí, quando o Papa João Paulo II veio visitar o Brasil, João Figueiredo decretou que o dia 12 de outubro passaria a ser feriado. O meu aniversário virou feriado. A partir de 1980. Bíblias em estabelecimentos educacionais, em câmaras de vereadores, assembleias legislativas, na Câmara de Valença, a nossa cidade, que eu também recebi o título de cidadão valenciano. Antes da sessão, os vereadores se levantam, leem a Bíblia em voz alta e depois tudo pode acontecer. Mas eles têm que ler a Bíblia. E a Bíblia fica lá. Na Assembleia Legislativa também é um desrespeito, até com o símbolo religioso. Todos os símbolos religiosos devem ser respeitados. Esse afã, agora mesmo colocaram lá na Assembleia Legislativa um painel imenso com um salmo religioso lá. Religião é algo que liga a pessoa a Deus, e se a pessoa quiser comungar desse sentimento, vai se vincular a alguma religião, a alguma igreja. Mas essa exteriorização de atos religiosos, e aqui em homenagem ao desembargador Nilson Castelo Branco, no pleno, nós tivemos uma discussão belíssima. Uma lei de Feira de Santana. Olha, Feira de Santana é um município com não sei quantas universidades, emissoras de TV, pois eles aprovaram uma lei vedando a venda de bebidas alcoólicas na Semana Santa. E qual era a justificativa? Não, muitos acidentes. Mentira! Queriam impedir a venda de bebidas alcoólicas. Aí ajuizaram uma ação direta de inconstitucionalidade, duas até, o Ministério Público e o Sindicato dos Estabelecimentos, né, hoteleiros. E aí o nosso querido desembargador Nilson Castelo Branco foi o relator e fulminou, reconheceu a inconstitucionalidade, e a unanimidade do Tribunal de Justiça aderiu à tese. Vamos lá. O ensino religioso. O ensino religioso é facultativo. Houve assinatura de um protocolo entre o então presidente Lula e o Papa Bento XVI, que gerou muita polêmica. Mas era a reafirmação do ensino facultativo. Mas houve um questionamento sobre esse protocolo. Vamos lá. E aí, o ministro Barroso foi o relator. O Ministério Público defendia a tese de que esse ensino religioso ele deveria ser ministrado pelos professores de História, Sociologia e Filosofia, sem nenhum proselitismo. Mas não foi isso que prevaleceu. Então, hoje, pode um padre chegar na escola pública, se os alunos, é facultativo, se os alunos quiserem ter ensino da Igreja Católica, o padre vai ministrar. Se um pastor chegar aí, e por aí vai. Então, não acho que foi uma boa solução, mas foi o Supremo que decidiu agora, recente, em 2017. Vamos lá. A nossa Constituição também prevê que o poder público tem que proteger essas manifestações culturais, populares, indígenas, afro-brasileiras. Isso está na nossa Constituição. E o Brasil também, ele é signatário dessa declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação baseadas em religião ou crença. E aqui poucas pessoas sabem disso. Olha, uma lei de 2014 acrescentou a Lei de Ação Civil Pública, que é importantíssima, que é a Lei 7.347/85, a possibilidade de proteção da honra e da dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Um avanço da Lei de Ação Civil Pública. Vamos lá. O nosso estatuto aqui da Bahia, Estatuto de Igualdade Racial, é muito bom. Então, a definição extensa sobre intolerância religiosa,
permite que estudantes que sejam do candomblé possam ir para a sala de aula com seus trajes, se estiverem em obrigação, permite que haja transferência de exames, de provas, se as pessoas estiverem em obrigação. É um estatuto muito bom. Vamos lá. Bom, hoje os terreiros de candomblé e os quilombos, eles são enquadrados como comunidades tradicionais, recebem inclusive incentivos do governo para desenvolver programas, são políticas públicas voltadas para essas comunidades tradicionais. E os remanescentes de quilombos, o artigo 68 da ADCT, até me esqueci de colocar aí, recentemente o Supremo julgou a constitucionalidade desse artigo, que queriam invalidar esse artigo. Os ruralistas queriam impedir que os quilombos fossem reconhecidos, porque há muitos processos, e algumas teses são valiosas, mas o Supremo reconheceu a constitucionalidade. Regularização fundiária. Os terreiros, eles foram edificados em áreas e não havia o título de propriedade. Às vezes, ali a comunidade só tem a posse. E há um programa de regularização, tanto da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado, quanto da Secretaria de Reparação de Salvador, e aí a dispensa da constituição de um ente associativo, da inscrição no CNPJ, eles facilitaram a regularização. E a imunidade tributária, até pouco tempo aí, acho que no governo João Henrique, ainda houve tentativa de cobrança de IPTU no terreno do candomblé. Com ações, inclusive ajuizadas, mandar de segurança, hoje não tem mais isso, mas até pouco tempo havia. Então, todas as religiões têm imunidade tributária, por isso que algumas estão muito ricas, né? Vamos lá. Sacrifício ou sacralização de animais. Tema polêmico. Está sendo agora julgado no Supremo Tribunal Federal. Foi iniciado o julgamento. Bom, essa é a minha opinião aqui, ó. É um ritual milenar, presente em diversos credos, inclusive no judaísmo e no islamismo. Eles também têm um ritual de corte de animais para comer e adorar ao Senhor. Nós temos que fazer uma análise sistêmica, uma análise de ponderação de princípios. Na ideia de prevalecer a liberdade de culto. Já tivemos 2 casos aí do direito comparado, um nos Estados Unidos, em 1993, e outro na Alemanha. As Supremas Cortes não admitiram que era um crime ambiental. Não são animais silvestres, são animais comestíveis, senão nós temos que impedir o abate do gado. Os frigoríficos, os abatedores de aves, são codornas, galinhas, cabras, galos, patos e pombos. Então eu estava presente lá na sessão de julgamento, o ministro Marco Aurélio já apresentou o seu voto. Vou contar rapidamente a situação. No Rio Grande do Sul foi aprovado o Código de Proteção dos Animais, com vedações administrativas, é lógico, porque o Estado não pode legislar sobre direito penal, só a União. Pois bem, o MP, logo depois, as religiões de matriz africana protestaram porque os terreiros e as casas de umbanda poderiam ser interditados em razão dessas proibições, dessas vedações, com cassação de alvará, enfim. Aí a Assembleia alterou a lei e excluiu as religiões de matriz africana. Aí o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que é tão vanguardista, mas nesse particular eu acho que foi um retrocesso, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade por 2 motivos. Primeiro, alegando que o Estado estava legislando sobre o direito penal. Não é verdade. As condutas são todas sujeitas à infração administrativa. E segundo, alegando, esse era o vício formal. E segundo, o vício material, que não poderia haver privilégio de determinada religião. Não poderia mencionar as religiões de matriz africana. Bom, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu a constitucionalidade. Aí o Ministério Público Gaúcho recorreu. É este recurso que está sendo julgado pelo Supremo. O ministro Marco Aurélio disse o seguinte:
eu reconheço a constitucionalidade, não é crime ambiental, mas vamos excluir essa expressão religião de matriz africana, vamos deixar de forma ampla para todas as religiões. O ministro Alexandre de Moraes estava doente, pediu vista, mas aí o ministro Fachin se antecipou e disse, não, eu vou divergir sobre um determinado aspecto. Eu entendo que deve ser mantida a expressão religião de matriz africana como uma política afirmativa, já que essas religiões foram discriminadas ao longo de séculos. Então, nós temos essa pequena divergência, mas eu acho que não vai surgir nenhum voto entendendo que seja crime ambiental, mas nunca se sabe, né? Então, foi iniciado e interrompido no dia 10 de agosto agora, nesse mês. Bom, já estamos terminando, viu? Poluição sonora. Olha, eu já vi algumas decisões de colegas magistrados do interior determinando que os templos, às vezes até templos evangélicos, sejam interditados, se não instalar isolamento acústico. Ora, são templos humildes, simplórios, não vão ter dinheiro para custear. Então qual é a melhor solução? Um entendimento, um diálogo, ter um testamento de conduta. Olha, vocês vão ter um horário específico, não vão poder adentrar aí à noite. Tem que parar as atividades no máximo às 10 horas. Se os terreiros do candomblé aqui não vai mais na madrugada, porque sabe que tem que respeitar o silêncio. Mas nesse caso aqui, na técnica de ponderação de interesses, o judiciário brasileiro tem entendido que prevalece o sossego público. Aqui não é a liberdade de culto, não. A maioria das decisões é no sentido de que os templos vão ter que se adequar. O vizinho não pode sofrer. Realmente é difícil, né? O vizinho de um templo evangélico ou católico tem uma bateria lá, a tarde toda, no domingo tocando, é complicado. Então tem que ter aí um regramento. Não poder utilizar instrumentos com alta sonoridade, né? Tem que haver uma adequação. E tem que seguir a portaria do CONAMA, uma resolução, aliás, de 1990. E as normas são da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vamos lá. Bom, se lembram que eu falei sobre os sacerdotes que conheciam o poder de cura através das folhas dos minerais ali? A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde. O Conselho Federal de Medicina também reconheceu fitoterapia, minerais, partes de animais, e também há uma política nacional de saúde para que não haja disseminação de doenças nos terreiros. Por quê? Porque alguns rituais exigem pequenos cortes superficiais. Então, as pessoas são treinadas para que não haja contaminação. Vamos. Bom, tombamento. Patrimônio histórico, está lá no artigo 216, o patrimônio cultural e material. E sabe o que fez o Constituinte brasileiro a proteger o patrimônio cultural e imaterial? O tombamento do terreiro da Casa Branca aqui em Salvador, em 1984. Foi uma discussão que levou anos. Por quê? Porque o IPHAN, que tinha um conselho elitista, entendia que os bens que deveriam ser tombados, que os bens com afrescos, os bens monumentais deveriam ser tombados, e não uma casa simplória de taipa caindo aos pedaços. Isso está lá na ata do tombamento do terreiro da Casa Branca. A sessão histórica do Conselho Consultivo do IPHAN ocorreu aqui em Salvador, no dia 31 de maio de 84, na Santa Casa de Misericórdia, e também por uma maioria apertada, com abstenções e com o apoio do secretário de Cultura Marcos Vilaça, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, que veio para Salvador e presidiu a sessão. O terreiro foi tombado. Foi o primeiro terreiro de candomblé tombado no Brasil. E qual foi a tese? Ora, ali não é o imóvel que é importante, não. Ali é a imaterialidade do local, a espiritualidade ali presente, de gerações cultuando.
aquela religião. Então isso prevaleceu. E aí a Constituição de 88 absorveu esse conceito. Nós temos uma convenção também na Unesco. O decreto do tombamento, ele é antigo, é de 1937. E esse decreto, ele foi editado, sabe por quê? Porque nós aqui em Salvador perdemos uma preciosidade. A nossa antiga catedral, a nossa antiga sé, aquele monumento ali da Cruz Caída, fica no lugar onde foi erigida a primeira sé do Brasil. Ali estavam sepultados todos os arcebispos de Salvador, desde a época da colônia. Acho que o bispado foi criado logo depois, acho que em 1553, enfim, foi uma tragédia. O que ocorreu? O arcebispo, que não era baiano, ele decidiu vender a sé para a companhia de trilhos, de bondes. Ali, se você chegar ali na lateral da prefeitura, indo em direção à Igreja da Misericórdia, vocês vão ver ainda os trilhos. Eles deixaram os trilhos para marcar. O patrimônio deixou os trilhos. Ali o bonde ia e fazia uma curva. Essa curva aí gerava prejuízo porque o bonde diminuía. Eles aí tentaram durante anos comprar a Catedral da Sé, e muitos intelectuais aqui de Salvador, ateus, apoiaram, disseram que era a igreja velha, feia, que já tinha a catedral do Jesuíta, a igreja dos jesuítas, que é a atual catedral, que era bonita, dourada. Olha o pensamento. E aí a igreja veio abaixo em 1933. Aí o governo federal foi desesperado, tinha que editar uma legislação para proteger os bens culturais. Aí surgiu esse decreto, que é muito bom até hoje. É o decreto-lei número 2537. Tem todo o rito do tombamento. Foi inclusive, a minuta foi preparada por Mário de Andrade. Então, foi aí a gênese do Serviço do Patrimônio Histórico Cultural, que nasceu nesse mesmo ano. E aí nós temos os órgãos de proteção do patrimônio histórico. Internacionalmente, a Unesco, que é o órgão da ONU, o IFAM, que é o órgão federal, o IPAC, que é o órgão do Estado da Bahia, a Fundação Gregório de Matos, que é o órgão municipal que cuida do patrimônio histórico. Terreiros de candomblé tombados pelo IFAM, já estamos acabando. Eu não listei os terreiros tombados pelo IPAC porque ia ficar muito cansativo. Nós temos 9 terreiros de candomblé tombados pelo IFAM, órgão federal do patrimônio histórico. Olha, por ordem, ó. O primeiro, 1984, Casa Branca. O segundo, que é o Eliachel Poafunjá, só em 1999, 15 anos depois. Ainda houve divergência, um voto contrário. Aí foi tombado do Maranhão, Casa das Minas, em 2002. Aí o Gantuá, que foi o baiano seguinte, já não teve mais discussão, foi tombado a unanimidade. Aí depois nós temos Batifura, Araqueta, Chumaré, Roça do Ventura, que fica em Cachoeira, e o Ileia de Bolau, que fica na ilha de Taparica, que é dos Zé Cumbis, dos ancestrais. Então, dos 9 terreiros de candomblé tombados no Brasil, 8 ficam aqui na Bahia. Vamos lá. Bom, temos essa lei que prevê o dia 21 de janeiro como Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa, e a data é alusiva à morte da Ialorixá Mangilda, em 99. A Igreja Universal publicou um folheto atacando ela teve um infarto, morreu. E aí, até a família ajuizou uma ação de indenização, a igreja foi condenada a pagar. Vamos lá. Bom, novas questões. Estamos concluindo. Novas questões. Incêndios de templos das religiões matriz africana. Por incrível que pareça, no entorno de Brasília, capital da República, é onde há uma incidência elevada de incêndios de terreiros de candomblé. Já ocorreram vários. O Distrito Federal criou uma delegacia específica para combater isso. Expulsão do povo de santo das comunidades do Rio de Janeiro pelos traficantes. Tem pessoas que estão com medo até de vestir branco, qualquer dia, com medo da expulsão. As pessoas não estão colocando nem roupas no varal, roupas brancas. Disputa hereditária dos imóveis. Às vezes, aí a Ialorixá morre, a sacerdotisa, o sacerdote, o pai de santo, os herdeiros, às vezes, não querem manter mais o templo, ou já são de outras religiões, já se converteram. E aí,
há uma disputa pelo imóvel. Afastamento de crianças do candomblé, guarda de parentes. Já houve um caso aqui na Lagoinhas que uma tia peticionou pedindo a guarda da sobrinha porque a irmã estava com a criança cumprindo a obrigação de 7 dias no terreno do candomblé e ela estava com receio da criança ser sacrificada. Claro que o juiz não concedeu, né? Agora, vamos lá. Racismo no futebol. Nós vimos aí uma série, né? O Brasil copia tudo que não presta. Começou na Europa e aí depois chegou aqui no Brasil, agora parou mais. Tem aquela célebre cena de Daniel Alves se abaixando e pegando uma banana e comendo. Aí logo depois a sociedade se indignou, claro, mas erroneamente disse, não, todos nós somos macacos. Não, o movimento negro veio e disse, não, todos nós somos humanos. E prevaleceu a campanha do movimento negro. Fraudes nas políticas afirmativas, os afroconvenientes. Estão se recordando do fenótipo da construção social? É isso que importa. Não importa uma pessoa com pouca melanina, que não vai ser discriminada. Ah, meu avô era afrodescendente. Sim, mas você, seu fenótipo não é de afrodescendente, você não pode ocupar essa vaga. Temos uma discussão agora no nosso Tribunal de Justiça, os 3 mandados de segurança. O tribunal não permitiu que pessoas não afrodescendentes ocupassem as vagas para o cargo do procurador do município. Esse concurso agora para a magistratura, nós vamos ter pela primeira vez as cotas. Vai ser criada uma comissão de verificação. O Ministério do Planejamento, através de uma portaria, já disciplinou isso, orientando. No âmbito federal, todos os concursos agora têm a comissão de verificação. Até a UFBA vai ter, porque estavam ocorrendo fraudes. Porque na UFBA ninguém vai perguntar, você é cotista? Até ainda é claro, né? Você é cotista? Então, uma pessoa declarava lá, era o princípio da autodeclaração, foi um equívoco do movimento negro. Eles pensavam, não, várias pessoas vão se autodeclarar, nós vamos ter um reconhecimento de muita gente que não quer se autodeclarar como pardo negro, mas foi um tiro no pé, porque muita gente se autodeclarou, não sendo, e não teve fiscalização. Agora que eles estão correndo atrás do prejuízo. E por último, vidas negras importam. O que significa isso? Nós tivemos, só um exemplo, nós tivemos aquele caso do sequestro das jovens lá na África, adolescentes que ficaram sob o poder do Boko Haram. Não teve um país que organizasse uma força-tarefa para ir lá para resgatar aquelas meninas. Vocês acham que se isso acontecesse na Europa, não haveria uma coalização aí internacional, OTAN, o que fosse? Barack Obama ainda emitiu um pronunciamento que ficou nisso. Até hoje, algumas meninas ainda estão sequestradas. E então, nós temos que ver a questão da igualdade. Bom, agora nós terminamos, mas nós vamos agora abrir uma galeria de fotos de personalidades negras, não só do Brasil, personalidades internacionais, que ao longo de séculos aí, de alguma forma, contribuíram para a luta contra o racismo. E vocês é que vão identificar quem são essas pessoas. Quem acertar mais vai ganhar. Quem acertar mais vai ganhar o livro. Mentira. Vai ser um sorteio. Mas vamos ver quem acerta. Vamos lá. Primeira imagem. Bom, esse aí é fácil, né? Zumbi dos Palmares. Próximo. E essa? Agora eu quero ver. Quem? Maria Felipa. Quem mais? Não é Maria Felipa. Quem é essa? Dandara, não. Essa é a mãe de Luiz Gama. Quem é ela? Luiz Amai. Participou da revolta de Malês e foi deportada e deixou o filho de 6 anos com o pai português que vendeu o filho como escravo, ele sendo livre. Quem já assistiu aquele filme 12 anos de escravidão, a história de Luiz Gama é uma história muito mais bela. Vamos lá. E esse que é? Luiz Gama. Luiz Gama. Ele foi alfabetizado com 16 anos,
Foi proibido de estudar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, mas muitos estudantes ajudavam ele, deixavam ele estudar na biblioteca, davam livros. Ele se tornou rábula e foi um dos grandes rábulas de São Paulo. Ele sustentava duas teses, que a escravidão era um roubo, e no júri, quando ele ia defender um escravizado que tinha assassinado o seu senhor, ele dizia que o escravizado havia agido na legítima defesa. Quando ele faleceu, o Rui Barbosa, que era muito amigo dele, compareceu ao sepultamento, ele libertou cerca de 500 escravos naquelas ações de liberdade, se lembra? Porque entre 1831, que foi aquela lei para inglês ver, até 1850, chegaram aqui 800 mil escravos, e aí houve o ajuizamento de diversas ações para provar que aquelas pessoas não poderiam mais entrar no Brasil como cativas, e aí foram ajuizadas essas ações de liberdade, e ele foi um dos responsáveis. Recentemente a OAB concedeu a ele o título de advogado pós-morte. Recentemente. Mas o Bahia não dão valor a ele, não. Dão valor às vidas aos formatos que é Maceió, todos têm sua validade. E esse quem é? Quem? Muito bem, André Rebouças. André Rebouças, um baiano abolicionista, olha ele, José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, batalharam muito pela abolição. Engenheiro, conseguiu furar aí o cerco, se formou em engenharia, construiu aquela estrada de ferro que une ali Curitiba, Paranaguá, né, pela serra. Tem um túnel no Rio de Janeiro, até pouco tempo era o maior túnel do Rio, com o nome dele, túnel André Rebouças. Vamos lá. E essa, quem é? Aí já é na área cultural, na área do samba. Quem é ela? Levou o samba para o Rio de Janeiro, para a pequena África, Lago da Carioca, perto do Valongo, o maior porto de escravos do Rio, uma baiana, daquele Santa Amaro. Tia Ciata. Já ouviram falar em Tia Ciata? Ela foi uma das fundadoras do samba, e por isso que as escolas de samba tem a ala das baianas em homenagem a Tia Ciata. O nome dela era Hilária Batista. Vamos lá. E esse quem é? Falei dele há pouco tempo, abolicionista. José do Patrocínio. Grande abolicionista. Escritor, jornalista. E este, o maior escritor brasileiro, afrodescendente, ninguém fala isso, né? Fundador da Academia de Letras do Brasil. Vamos lá. E esse, escritor também, foi internado no hospício, Lima Barreto. Grande escritor, provavelmente o racismo prejudicou bastante, ele foi internado. Tem uma biografia dele aí muito boa na livraria. Vamos lá. Próximo, e esse quem é? Primeiro vereador de Salvador. Manuel Quirino. Manuel Quirino, muito bem. Muito bem. Eu assisti uma palestra. O Manuel Quirino tem um livro de culinária dele. Olha, arquiteto, professor da Escola de Belas Artes, professor do Liceu de Artes e Ofício, primeiro vereador negro de Salvador, na época da República. Era comunista, integrante do Partido Operário. Vamos lá. E este, Abdias é o nosso Martin Luther King. Foi um grande combatente, e foi exilado, né, pela ditadura militar, foi senador, ajudou a redigir aquele artigo do crime de racismo, com Benedita e com Caó. Ele foi secretário de Brizola. Brizola criou a primeira secretaria de reparação do Brasil, no Rio de Janeiro. Ele era do PDT. Vamos lá. E fundou também. Você está assistindo sua palestra. Abdias Nascimento, eu tenho um livro mesmo, Revoltado. O Negro Revoltado, que é uma obra clássica. E ele fundou também o Teatro Experimental do Negro. Era um teatro com um grupo teatral só de negros. E ele encenou uma peça no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Imagina, naquela época, na década de 40, encenou uma peça no Teatro Municipal. E este, Jessen Owens.
desafiou o poder nazista de Hitler. Hitler, que acreditava na supremacia da raça branca, teve que vê-lo ganhar a prova do revezamento 4x4 e se recusou a cumprimentá-lo nas Olimpíadas de Berlim de 1936. Vamos lá. E esta Ruth de Souza, né? Uma atriz brilhante, indicada para vários prêmios internacionais, sempre desempenhou papéis sem muita importância na Globo, já deve estar aí com mais de 90 anos. Nossa. E esta eu quero ver. Não é brasileira, americana. Rosa Parks. Ela era uma costureira, cansada, pegou um ônibus e aí ela sentou num banco que era destinado aos brancos. O motorista disse que ela tinha que se levantar. Ela disse que não ia se levantar, que ela estava cansada. O motorista chamou a polícia, ela foi presa. E aí em Montgomery houve o desencadeamento de um movimento durante 3 meses, os negros americanos andaram a pé até que o sistema racista em relação ao transporte público ruiu. Quando ela faleceu, já no governo Bill Clinton foi para o velório, ela foi velada no panteão dos heróis americanos, e os ex-presidentes também foram. Vamos lá. E esse aí é o homem mais inspirador do século XX. Ficou 27 anos preso, não promoveu a guerra civil na África do Sul. Quem tiver a oportunidade de assistir aquele filme, que ele ainda estava vivo, né? Que é do jogo de Ludwig, né? E quando ele toma posse, os brancos se movimentam e os sul-africanos brancos se movimentam, vão esvaziando as gavetas, vão saindo, ele fica surpreso. No primeiro dia de trabalho, o que está acontecendo? Não, vamos embora. Vamos embora por quê? Não, nós não fazemos mais parte. Não, quem for competente vai continuar trabalhando. E ele disse que ele tinha deixado na cela o ódio. 27 anos preso. O filho morreu, ele não pôde ir para o sepultamento e não podia tocar na então esposa Winnie Mandela. Muito obrigado. Nossa, né? Maravilhoso.